Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. No vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre a sequência do Vasco aí dentro do Campeonato Carioca, né? O Vasco que volta a campo agora em Cariacica, no Espírito Santo, para encarar o Volta Redonda e se consolidar aí entre os primeiros colocados, buscando uma vaga nas semifinais do Campeonato Estadual. Vamos falar um pouco também sobre a estreia na Copa do Brasil, porque a venda dos ingressos aí para a torcida do Vasco lá em Itajaí está suspensa, né? O Vasco aí que vai encarar o Marcílio Dias fora de casa, então a gente vai falar um pouco aí sobre essa estreia e também vamos falar sobre anúncio oficial da nova contratação do Vasco e também sobre movimentações referentes a mercado da bola. Lembrando que a janela de transferências está próxima de se fechar e o Vasco busca aí mais algumas contratações até o início do Campeonato Brasileiro. Então, primeiramente, quero convidar todos vocês que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez para dar uma oportunidade, conhecer aqui o nosso trabalho, né, e se inscrever no canal, seguir a gente aqui no YouTube. Lá embaixo do vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Clica nele, vem fazer parte da nossa família e peço também para você não esquecer de dar aquela moral, né, fazendo os 3 Cs, né, o triplo C, que é curte, comenta e compartilha. Se você não fizer, o YouTube acaba prejudicando aqui o engajamento do nosso vídeo, né? Então quem puder dar aquela ajuda, né, deixando o joinha, deixando o like, comentando aqui no vídeo, deixe sua opinião de onde você está assistindo e compartilhando aí nos seus grupos de WhatsApp, enfim, nas suas redes sociais, é muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento aqui do nosso trabalho. Combinado? Fechado? E antes de dar início ao nosso vídeo, queria lembrar, rapaziada, que nessa quarta-feira, dia do jogo do Vasco aí contra o Volta Redonda lá no Espírito Santo, a nossa parceira do canal, a 1xBet, vai estar sorteando aí, ó, 5 camisas oficiais do Vascão, 5 uniformes aí, os vencedores vão estar escolhendo. Pode levar a camisa número 1, a camisa preta, pode levar a camisa número 2, a camisa branca, ou quem quiser também o terceiro uniforme aqui dos camisas negras, pode estar levando para casa também. E para participar é muito fácil, só você correr no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar lá no link da 1xBet. Se você já for cadastrado, só você fazer um depósito de pelo menos R$10 com a palavra Mário Vasco. E se ainda não for cadastrado, faz o seu cadastro, faz o depósito lá de pelo menos R$10 para garantir a sua participação. Lembrando que todo mundo que deposita, além, né, de estar participando do sorteio, também ganha um bônus de boas-vindas de até R$2.000 usando esse código, né? Usando essa palavra Mário Vasco lá no bônus promocional. Beleza? Combinado? Então bora começar o vídeo falando aí, né, de Vasco e Volta Redonda, né? Partida muito importante para o Vasco, né? Ainda mais depois da grande vitória do Vasco contra o Botafogo, né? O Vasco vence o clássico. O Vasco nesse ano ainda não foi derrotado em nenhuma partida contra os 3 grandes aí, né? Flamengo, Fluminense e Botafogo. Empatamos com o Flamengo, um jogo equilibrado, né? Os dois times ali tiveram chance de vitória. Amassamos o Fluminense, fomos ali garfados pela arbitragem, mas era para a gente ter saído com um placar ali de 2, 3 ou até 4-0 naquela ocasião. E ontem um jogo equilibrado contra o Botafogo, mas um jogo que o Vasco acabou saindo com uma goleada por 4-2, né, por méritos próprios, né? Saiu mal no começo do primeiro tempo, começou ali a evoluir no decorrer da primeira etapa e acabou conseguindo, né, com um time robusto, inteligente e muito capaz sair com esse resultado positivo. E com a vitória ontem, o Vasco se consolida entre os 4 primeiros colocados, né? Mesmo com a vitória do Nova Iguaçu ontem sobre o Audax, o Vasco continua na 4ª colocação e a gente tem 2 jogos pela frente agora, um contra o Volta Redonda e outro contra a Portuguesa da Ilha, né? O jogo contra o Volta Redonda vai ser em Cariacica, vai ser no Espírito Santo. E hoje tivemos a informação que mais de 15.000 ingressos já foram vendidos aí para essa partida. Lembrando que o Vasco
pode ter todo o elenco à disposição, né? Porque Medel e o João Vitor, que estavam suspensos desse último jogo, terão ali, né, disponibilidade de voltar aí a campo, né, nesse jogo, mas lembrando também que o Vasco, logo após a partida contra o Volta Redonda, né, acho que o jogo contra o Volta Redonda, se eu não me engano, é no sábado, na terça-feira já encara o Marcílio Dias, ou seja, já tem estreia de Copa do Brasil. Então a gente não sabe ainda se o nosso treinador, o Ramon, o Emiliano Dias ali, irão poupar jogadores aí dessa partida de sábado contra o Volta Redonda para a estreia da Copa do Brasil, que obviamente é um torneio muito mais importante, que paga muito mais, é um torneio aí, como a gente sabe, nacional. Então fica, né, essa questão. Eu não sei ainda o que irá acontecer. A gente provavelmente no decorrer dessa semana, acompanhando os treinamentos, deve ter um indício melhor aí de qual time irá a campo. O certo é, o time estará totalmente disponível, né? Todo o elenco estará disponível. Então, caso o Ramon queira levar a força máxima a campo, ele terá essa possibilidade. Como eu falei, o Vasco vai a campo no sábado em Cariacica, né, no Espírito Santo, contra o Volta Redonda, volta a campo na terça-feira para encarar o Marcílio Dias lá em Itajaí e depois volta para o Rio de Janeiro para fechar a Taça Guanabara, né, para fazer sua última partida aí visando a classificação para as semifinais contra a Portuguesa da Ilha, jogo que irá acontecer em São Januário. Então agora é aguardar, esperar aí, né, e focar nessas 3 partidas que irão definir, né, 2 classificações, uma para as semifinais e outra aí para a próxima fase da Copa do Brasil. E tem notícia muito boa, né? O Vasco hoje finalmente anunciou de forma oficial a contratação, a chegada de Juan Sforza, né, o novo reforço aí, um reforço de peso para o Vasco, né, um menino de apenas 21 anos, mas que, como a gente já vem falando, era o capitão da equipe dele na Argentina, no New Old Boys, era titular da equipe da Argentina aí no torneio pré-olímpico, né, que acabou classificando a Argentina para as Olimpíadas. E chega agora ao Vasco, né, para brigar por posição no meio de campo, né? Ele chega num momento de crescimento do Zé Gabriel, de crescimento do Galdames, né? Então ele vai ter que se virar, ele vai ter que brigar ali pela vaga, né? Óbvio que ele chega com o status ali de um jogador que obviamente seria titular, até pelo histórico recente dele, mas devido ao momento que o Vasco vive, ele não vai ter vida fácil, né? Não vai, ache você que ele vai chegar a botar a camisa de ser titular, até porque o próprio Emiliano Dias ontem na coletiva após o jogo falou, ó, ele chega como mais um pro elenco, né? Ele chega para poder treinar, se adaptar e aos poucos aí, quem sabe, ganhar a vaga no time titular do Vasco. E como eu falei para vocês ontem, cara, eu tô muito contente com esse momento que o Vasco tá vivendo. Por quê? Porque hoje eu não vejo jogadores titulares ou reservas, eu vejo um elenco completo que quem entra dá conta do recado. Ontem não foi diferente, todos os jogadores que entraram conseguiram manter o nível, Maicon e Rojas na zaga, quando o PH saiu, o Puma entrou muito bem, o Matheus Carvalho entrou muito bem no meio de campo, então estou muito contente, o Adson também entrou muito bem, estou muito contente em ver que o Vasco está montando um elenco robusto, um elenco completo para dar ao Ramon Dias essa possibilidade de brigar por coisas mais interessantes aí, né, nessa temporada e já avisando, obviamente, a temporada de 2025. E por esse motivo, né, o Vasco segue na busca por contratações, né, o Alexandre Matos tem até o dia 7 de março aí para poder trazer jogadores pro início do Campeonato Brasileiro, lembrando que na janela do meio do ano, o Vasco voltará a contratar, né? O Vasco vai voltar ali a parar arestas, ver quais são as carências que o grupo ainda tem para poder contratar, lembrando que a janela do meio do ano é uma janela com muitas opções, né? Jogadores em término de contrato na Europa, nos Emirados Árabes, jogadores que não se adaptaram ao futebol árabe e ao futebol europeu, né? Então o Vasco vai ter essa possibilidade. Mas nesse momento, o Alexandre Matos aí busca pelo menos 2 peças, 2 jogadores para o setor de ataque, um reserva para o Verratti e um atacante titular para jogar ao lado dele. O Vasco também busca mais um jogador ali para o meio de campo, né? Um jogador para ajudar ou para ser reserva do Dimitri Payet e possivelmente mais um volante. Não é a prioridade máxima, mas caso a gente venha a ter ali algum jogador disponível, o Alexandre Matos também vai tentar essa contratação. Então agora é aguardar, como eu falei, temos aí cerca de 17 dias aí para o término, né, para o encerramento dessa janela, e a gente fica na expectativa, né, a gente fica aí realmente aguardando e torcendo para que pelo menos 2 atacantes cheguem, porque eu acho que hoje a grande
carência, né? A grande lacuna desse elenco do Vasco realmente tá no setor ofensivo, né? Tá no setor ali que a gente ainda precisa trazer peças de reposição. Concordam comigo? Deixem nos comentários sua opinião. Quero saber o que vocês acham aí que o Vasco deve correr atrás, quais os jogadores, quais as posições. E mais uma vez, não esquece de dar aquela moral, se inscrevendo no nosso canal e fazendo os 3 Cs. Curte, comenta e compartilha. Um abraço, mais tarde a gente está de volta com uma live às 9h30 da noite, ao vivo aqui no canal. Valeu, tamo junto.